Olá, candidatos para o concurso aí do IBGE. É, Hoje a gente vai dar início aqui à nossa segunda aula para esse concurso. Vai ser uma sequência de aula, como eu já tenho dito. Quem não assistiu a aula 1 já está aí, que é justamente uma aula de teoria, aula sobre o uso dos porquês. Essa aula 2 é uma prova corrigida do último concurso do IBGE, uma prova que aconteceu agora no ano de 2020, que é a prova de coordenador censitário de subárea, né? Que é o que nós chamamos de CCS. Essa prova aqui é uma prova elaborada pela própria FGV, inclusive a banca organizadora desse concurso de 2022. E a gente tem uma prova um pouquinho diferente do que a FGV costuma cobrar em prova de outros concursos, mas que não vai se distanciar do concurso do IBGE. Por que não vai se distanciar? Porque o concurso do IBGE, eles querem selecionar a maior quantidade de pessoas possível. Então, creio eu que eles não vão aumentar tanto o nível de questões e de texto para esse concurso, né? Para essa prova. Então, essa prova aqui é uma prova que ela não tem basicamente texto nenhum, ela tem apenas trechos de texto, né? Então, é uma prova considerada fácil, mas que requer também, né, um pouco de conhecimento, né? Principalmente alguns conhecimentos gramaticais. Bem, então como eu já tenho dito, né, ela não tem um texto, né? Ela já começa logo com as questões. E aí, a questão 1, vamos lá para a questão 1. A questão 1 diz assim, ó. Vou colocar aqui o marca-texto para ficar melhor. Um pensamento anônimo diz o seguinte: o jovem comete o erro de achar que a educação pode substituir a experiência. Pode substituir a experiência. O velho que a experiência pode substituir a educação. Então, veja só. Aqui é um trecho, e aqui a gente já pode observar o quê? Que há duas expressões antagônicas, não é isso? Ele fala do jovem e fala do velho. Jovem e velho são duas expressões, duas palavras que estão aí em antítese, né? Em oposição. Então, vamos lá. A opção correta sobre a estrutura desse pensamento é: letra A juventude é apresentada como superior à velhice. Então, letra A aqui a gente já pode dizer que não é, né? Porque ele não traz isso que a juventude é apresentada como superior à velhice. Na verdade, não há uma relação de superioridade. Cada um aqui tem um ponto de vista. O autor aqui colocou tanto o jovem quanto o velho em um mesmo patamar, só que com ponto de vista diferente. Enquanto o jovem ele considera, ele comete o erro de achar que a educação pode substituir a experiência, o velho ele diz que a experiência pode substituir a educação. Então são pontos de vista diferentes, né? Mas ele coloca os dois no mesmo patamar. Então não há essa relação de superioridade. Na letra B diz assim: experiência e educação são empregados como sinônimos? Não. Experiência e educação nem no texto e nem no possível dicionário poderia vir a experiência e educação como sinônimo, a não ser em um contexto em que vem apresentado um texto, né? Mas aqui mesmo na questão ele coloca o quê? Que experiência é o que é o tempo vivido, que é também o que a gente encontra lá no dicionário, não é isso? E educação é o que? É o que se aprende na escola, né? Que é justamente
esse contraponto que ele faz. Experiência está relacionada à força do velho, não é? E educação é a força do jovem, né? Então, experiência e educação não são sinônimos, certo? Não são sinônimos. Letra C. Jovem e velho são termos de valores opostos. Agora sim. Na letra C, foi o que eu disse logo no iniciozinho. Eles colocam jovem e velho como antítese, como oposto. Então, aí a gente já encontrou a nossa resposta. Gabarito aí da questão é C. Mas vamos aí responder a letra D e a letra E. Na letra D diz assim, o termo educação se refere a boas maneiras? Não. A gente já viu até mesmo pela alternativa B que educação não significa, não está nesse sentido de ter boas maneiras, mas sim de ir à escola aprender, né, a uma educação formal. E letra E, a experiência é vista como superior à educação? Mais uma vez, né, não há essa relação de superioridade também não. Na questão 2, diz assim, um grande empresário moderno declarou, o mundo está progredindo e os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar a uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos. A modificação necessária para que esse texto fique correto é... Então, veja bem, é importante a gente marcar essa palavra bem aqui sim, ó. A modificação necessária. A gente só vai modificar o que for necessário nessa questão, que é justamente isso que a questão está pedindo. Outra coisa que chama atenção aqui, ó, o mundo está progredindo e os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos. Então, é preciso a gente prestar atenção nesse verbo preferir, e é um verbo que ele cai em quase todos os concursos do nível assim do IBGE, de uma prova do IBGE, certo? E outra coisa aqui que a gente vê de cara, um rei há 100 anos. A gente já vê de cara aqui que tem algo errado aí, não é isso? Então, vamos para as alternativas. Na letra A, diz assim, está progredindo deve ser substituído por progrediu. Aqui, gente, se a gente colocar, ó, o mundo está progredindo, se a gente substituir o mundo está progredindo por o mundo progrediu, gramaticalmente fica correto, certo? Fica correto. Embora o sentido, né, fique um pouco diferente, porque progredindo dá a ideia que está acontecendo e progrediu dá a ideia de que já aconteceu, mas gramaticalmente ficaria correta. Não teria problema nenhum. Mas veja bem o que eu chamei a atenção. Essa modificação que a gente está fazendo aqui na letra A, ela é necessária? Não, ela não é necessária, certo? Então, não pode ser a letra A. A gente poderia até substituir, mas ela não é necessária. Na letra B, diz assim, torna-se, deve ser substituído por ficaram. Vamos lá, o mundo está progredindo e os recursos tornam-se, ou seja, ficaram mais abundantes. Pelo mesmo motivo, né, da letra A. Pode acontecer, a gente pode fazer a substituição, podemos fazer a substituição sem problema nenhum, certo? Mas não é uma modificação necessária, que a gente deve fazer, certo? Então, não é a letra B. Letra C. A e deve ser substituído por do que ir. Aqui, sim, é importante. O que é importante aqui? O que foi que eu disse aqui? O verbo preferir. O verbo preferir, ele pede preposição a. Então, a gente não pode substituir por do que.
Embora na informalidade a gente diga, eu prefiro isso do que aquilo, mas a norma culta, a norma gramatical, ela diz que o verbo preferir exige a preposição a. Então, no trecho aqui está correto. No trecho aqui está correto. Mas se a gente fazer essa substituição aqui, ela está errada, certo? Então, não é a letra C. Letra D. De um rei deve ser substituído por real. Então, olha só. Se eu substituir de um rei por real, estaria correto? Sim, estaria correto sim. Mas também não é necessário, porque veja bem aqui, ó. O mundo está progredindo e os recursos se tornam mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir a um banquete de um rei. É a mesma coisa que eu falar. Aí a um banquete real. É a mesma coisa, mas não é necessária, certo? A questão, ela frisa muito essa questão dessa modificação ser necessária. Então, não é a letra D. Então, só o que nos restou aí mesmo foi a letra E. E a letra E, ela diz aqui, ó, há 100 anos deve ser substituído por há 100 anos. Agora, aqui é necessário sim, porque esse há 100 anos aqui, que está lá, que está aqui, ó, está errado. Por que esse há está errado? Porque a ideia aqui, ó, prefiro entrar em uma mercearia hoje, aí é um banquete de um rei há 100 anos, a ideia é de tempo passado. Quando temos uma ideia de tempo passado, a gente utiliza o HA, há 100 anos, certo? E outro motivo, essa crase aqui também estaria completamente errada, certo? Então, aí vamos avançar para a questão 3. Na questão 3, temos assim: o mundo está progredindo e os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos. Essa frase traz a seguinte mensagem. Então, veja que essa questão ela traz um pouquinho de compreensão de texto, mas em um trecho. Isso é muito bom, porque isso te dá mais tempo para você responder as outras questões. Não é isso? Porque ele só cobra compreensão de texto, mas em apenas um trecho. E aí, vamos lá, para as alternativas. Ele está querendo dizer que os tempos atuais são de crise econômica, quando ele diz o mundo está progredindo, os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos. Será que ele está dizendo que os tempos atuais são de crise econômica? E aqui eu digo para vocês, você não pode levar o que está acontecendo, o que está acontecendo no momento que você está fazendo a prova, para a prova. Porque se você for levar a situacionalidade do seu momento para a prova, você vai errar. Porque a gente sabe que os tempos atuais são de crise econômica. Mas é isso que o trecho está querendo dizer? Ao contrário, ele está querendo dizer que os tempos atuais são melhores do que o antigo, certo? É isso que ele está querendo dizer. Então, letra A está descartada. Na letra B, diz assim, o mundo sofre contínuas mudanças. Ó, agora, veja, agora sim, quando ele diz contínuas mudanças, e aqui ele diz o mundo está progredindo, e os recursos tornam-se mais abundantes, prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos. Então, ele está querendo dizer que o que é que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Contínuas mudanças. Então, aí é a letra B, sem dúvida, né? Mas vamos ver aí o erro da letra C, D e E. Na letra C diz assim, o progresso nem sempre traz felicidade. Aqui o que a gente pode observar é que ele prefere o tempo atual, ou seja, o tempo atual que é o próprio progresso,
E também que esse progresso ele não faz esse juízo de valor, né? Então, o progresso nem sempre traz felicidade. Então, letra C está descartada. Letra D, ele diz os tempos antigos são superiores aos modernos. É isso que ele diz, ao contrário, né? Ele diz que o tempo atual que seria superior aos tempos antigos. Ele fala ao contrário. E letra D diz a produção agrícola atual é de grande abundância. Não, quando ele coloca que a produção agrícola atual é de grande abundância, na verdade ele não fala de uma variedade agrícola, né? Ele não fala de abundância nesse sentido, certo? Então aí é a letra B mesmo da questão 3. Na questão 4 diz assim, há pessoas que fazem as coisas acontecerem. Há pessoas que observam as coisas acontecerem. Há pessoas que comentam as coisas que acontecem. Esse pensamento é formulado como uma forma de oração chamada reduzida, sublinhada. Se substituíssemos essa oração por uma forma desenvolvida, a opção correta seria. Então, veja bem o que é que ele quer aqui. Ele diz que temos uma oração chamada reduzida, que ele quer a forma desenvolvida, né? E aí ele quer dessa aqui. Há pessoas que fazem as coisas, há pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, olha só, quando a gente vai transformar uma oração reduzida para desenvolvida, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós devemos colocar uma conjunção e que essa conjunção ela obriga o verbo a ser conjugado. E aqui, qual é o verbo aqui? É o verbo acontecer, não é? O verbo acontecer, que é nesse caso aí. Então, e outra coisa que a gente precisa observar, se o tempo na oração principal está no presente do indicativo, quando for para a oração desenvolvida, a oração subordinada ela vai para o presente do subjuntivo, certo? Ou seja, o que é que muda aqui? Muda o modo verbal, certo? Do indicativo para o subjuntivo, mas o tempo ele permanece. Então, nessa questão aqui, ela houve um probleminha, né? Porque, veja bem, quando ele diz aqui, ó, letra A, com que as coisas aconteçam. Então, veja bem, ó, há pessoas que fazem, é preciso observar esse fazem, ó, fazem. Então, vamos desenvolver, ó, fazem, quem faz algo. Então, não pode ser com, porque o verbo fazer é um verbo transitivo direto. Então, aqui ele coloca, faz com que as coisas aconteçam. Está errado, certo? A regência do verbo está errado. Na letra B, que as coisas acontecem. Esse acontece aqui é justamente o que eu estava explicando nesse instante. O que é que tem aqui? Acontece, presente do indicativo, certo? E na oração desenvolvida, ele precisa estar no presente do subjuntivo, né? Por causa até mesmo do que. O que ele obriga o verbo, né, a ser conjugado no presente do subjuntivo. Letra C. Para que as coisas aconteçam. Então, ó, veja bem, ó, há pessoas que fazem para que as coisas aconteçam. O para aqui também está errado, porque a gente já viu que o verbo fazer é um verbo transitivo direto, não pede preposição para. Na letra D, o acontecimento das coisas. Aqui nem sequer tem o que, né? Que eu disse que é preciso uma conjunção para desenvolver a oração. Na letra E, que as coisas acontecessem. Então, veja bem, aqui tem o que as coisas acontecessem. Só que aqui ele colocou no pretérito do subjuntivo, né?
E aqui não daria certo, porque veja bem, se eu coloco no pretérito, no subjuntivo tá beleza, mas ele utilizou o pretérito. Então veja, seria no presente do subjuntivo, certo? Então letra E também não é. Então veja bem o que foi que aconteceu. Nenhuma das alternativas estaria correta, mas só que a que mais correta, e inclusive foi a alternativa dada pela FGV, foi a letra A, certo? Mas aqui, ao meu ver, não tem nenhuma resposta correta, ok? E por que a alternativa dada pela FGV foi a letra A? Porque, na verdade, ele colocou aqui, ó, que as coisas aconteçam. Veja, a única coisa que ele colocou aqui foi o com. E esse com, ele pode ser expletivo, ou seja, você pode até retirar ele, mas geralmente é mais em situação de informalidade, né? E aí eu acho que a FGV ela priorizou essa questão da informalidade. Mas enfim, tá aí a justificativa. Questão 5. Na questão 5, diz assim: em todas as frases abaixo há adjetivos destacados. O adjetivo que representa a opinião do autor da frase é. Então, veja bem, o que é que acontece aqui nessa questão 5? A gente sabe que os adjetivos são o quê? São termos que acompanham o substantivo. Ele procura caracterizar o substantivo. Mas também os adjetivos, ele traz um juízo de valor. Ele traz uma opinião em certos momentos, certo? É isso que a questão está querendo. Quando ele diz aqui, o homem é o único animal que ri, aqui ó, o homem é o único que é o adjetivo. Mas nesse exemplo aqui, ele só tem esse sentido, certo? Ele não traz um juízo de valor, não. Na letra B, as grandes obras podem não ser obras grandes. Aqui, vamos deixar ela bem que em stand-by aqui, que eu volto já a comentar sobre ela. Vamos logo para a letra C. Os dias atuais é a mesma coisa dos dias ordienos, né? Então, os dias atuais passam mais rapidamente, só tem um único sentido, é o sentido mesmo objetivo, não é? Letra D, as provas extensas, aqui é um adjetivo, mas aqui também só tem um único sentido. As provas extensas trazem muito cansaço, ou seja, as provas longas, né? As provas longas trazem muito cansaço. E nuvens cinzentas anuncia chuva. Aqui também só tem um único sentido. Então, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos aqui observar uma coisa. Por que seria a mesma letra B? Olha só o que diz aqui. As grandes obras e obras grandes. Você consegue observar quando eu digo grande obra, grande obras, eu estou me referindo ao conteúdo que é importante. Se eu digo assim, as grandes obras podem não ser obras grandes. Eu estou me referindo ao conteúdo de uma obra. É diferente quando eu digo obras grandes, eu já estou caracterizando, já estou relacionando ao volume, né? Ou seja, obras grandes, ou seja, volume, é uma obra volumosa, é uma obra com muita extensão. Já estou me pautando mais nas características físicas, certo? Então, aqui, letra B. Gente, esse vídeo, como ele está ficando um pouco já grande, ele já está com 25 minutos aí, eu vou deixar, são 14 questões essa prova. Vou deixar as outras questões no próximo vídeo, certo? A correção. Peço aí que vocês se inscrevam. Se você vai fazer esse concurso do IBGE, quer passar nesse concurso do IBGE mesmo, assista todos os vídeos que eu vou colocar aqui no canal, certo? Ele vai ser
de suma importância para a sua aprovação. Pense no fruto que você vai colher ao estar trabalhando no IBGE, porque é um órgão, uma instituição muito boa, certo? Então, dê o seu sangue mesmo, certo? Assista todas as aulas e não deixe de se inscrever, porque aí você já traz esse feedback dizendo que você gostou, que você não gostou, que você quer mais, você quer conteúdo mais voltado para o IBGE. Então, veja bem, temos aí um prazo até bom para a gente resolver muitas questões e ver também toda a teoria, né, de língua portuguesa. Então, vou finalizar aqui o vídeo, mas peço que vocês se inscrevam aí no canal, dê o like, certo? Para me dar esse feedback, que é muito importante, certo? Então, até o próximo vídeo, partindo da questão 6 a 14, ok? Até mais.